Imagine um clube tão dominante que conquistou a Europa quando a competição ainda estava nascendo. Um clube que sobreviveu a guerras, crises, mudanças políticas e gerações inteiras de rivais. Um time que transformou jogadores comuns em lendas e que fez do impossível para uma tradição. Mas existe um detalhe que poucos conhecem. O Real Madrid não nasceu gigante. Na verdade, houve um tempo em que o clube lutava apenas para existir. Houve momentos em que a parceria impossível de imaginar naquele pequeno time espanhol um dia levantaria mais de 15 títulos da Liga dos Campeões e se tornaria a marca esportiva mais valiosa do planeta. Então, como isso nasceu? Como um simples clube fundado por apaixonados pelo futebol se transformou na maior potência da história do esporte? Hoje você vai conhecer toda essa trajetória. E prepare-se, porque algumas dessas histórias que fazem o Real Madrid chegar ao topo parecem roteiro de filme. Tudo começou em Madrid, na Espanha. No início do século XX, o futebol ainda era uma novidade na Europa. O esporte havia chegado ao país pelas mãos de estudantes e trabalhadores britânicos. Foi nesse cenário que, em 6 de março de 1902, nasceu oficialmente o Madrid Football Club. O objetivo era simples: jogar futebol. Naquela época, não existiam estádios gigantes, contratos milionários ou transmissões para bilhões de pessoas. Os jogadores treinavam por paixão. Os uniformes eram extremamente simples. E ninguém imaginava que aquele pequeno clube escreveria uma das maiores histórias do esporte. Nos primeiros anos, o Madrid rapidamente conquistou a Copa do Rei e começou a chamar a atenção dentro da Espanha. Mas a verdadeira transformação ainda estava muito distante. Em 1920, aconteceu um dos momentos mais importantes da história do clube. O rei Afonso XVIII concedeu ao Madrid o título de Real, palavra que significa real ou da realeza. A partir daquele momento, o clube passou a se chamar Real Madrid. Também foi adicionada a famosa coroa ao escudo. Esse detalhe mudou completamente a identificação da equipe. O Real Madrid passou a representar muito mais do que um simples clube, um simples time de futebol. Ele passou a carregar um símbolo ligado à monarquia espanhola. Curiosamente, alguns anos depois, durante a Segunda República Espanhola, a coroa foi retirada do escudo. Somente décadas mais tarde, ela voltaria definitivamente. A Guerra Civil Espanhola destruiu boa parte do país. Entre 1936 e 1939, praticamente tudo foi interrompido. Estádios foram danificados, jogadores partiram para o conflito, clubes enfrentaram enormes dificuldades financeiras. O futebol deixou de ser prioridade. Muitos acreditavam que o Real Madrid jamais conseguiria recuperar a sua força, mas foi justamente depois desse período que surgiu um homem responsável por mudar tudo. Em 1943, Santiago Bernabéu assumiu a presidência do clube. Sua visão era muito maior do que vencer campeonatos. Ele queria construir o maior clube do mundo. Enquanto outros dirigentes pensavam apenas na temporada seguinte, Bernabéu planejava décadas à frente. Foi ele quem iniciou a construção de um estádio gigantesco. Na época, muitos diziam que era um projeto louco. Como um clube conseguiria encher um estádio daquele tamanho? Mas Bernabéu acreditava no crescimento do futebol. E ele estava certo. Anos depois, o estádio Santiago Bernabéu se tornaria um dos templos mais famosos do planeta. Mas isso era apenas o começo. Em 1953, aconteceu talvez a contratação mais importante da história do clube, Alfredo Di Stéfano. Até hoje, muitos especialistas consideram Di Stéfano um dos maiores jogadores que já existiam. Ele fazia absolutamente tudo: marcava, criava, defendia, finalizava e liderava. Sua chegada mudou completamente o nível do Real Madrid. Foi como ligar um interruptor. De repente,
o clube deixou de ser apenas forte na Espanha e passou a dominar toda a Europa. Em 1955, nasceu a Copa dos Campeões da Europa, o torneio que mais tarde seria conhecido como Liga dos Campeões. O Real Madrid simplesmente dominou a competição desde o primeiro dia. Foram 5 títulos consecutivos: 1956, 1957, 1958, 1959, 1960. Nenhum clube conseguiu repetir essa sequência. Naquela equipe brilhavam nomes como Di Stéfano, Ferenc Puskás e Francisco Gento. A final de 1960 contra o Eintracht Frankfurt terminou em incríveis 7-3. Até hoje é considerada uma das maiores partidas da história do futebol. Naquele momento, o mundo inteiro percebeu que existia um novo gigante. Décadas depois, já no século XXI, o Real Madrid resolveu reinventar o futebol mais uma vez. O presidente Florentino Pérez lançou o projeto dos Galácticos. A ideia era reunir os maiores jogadores do planeta em um único time. Chegaram Luís Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo Fenômeno, David Beckham, Michael Owen. Depois vieram Kaká, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Luka Modric, Karim Benzema e tantos outros craques. Mais do que títulos, o clube passou a vender uma marca global. O Real Madrid virou um fenômeno de marketing, entretenimento e negócios. Se existe uma competição que define o Real Madrid, essa competição é a Liga dos Campeões. Com um número recorde de títulos, o clube construiu uma reputação quase que sobrenatural. Diversas vezes parecia derrotado, diversas vezes perdendo até nos últimos finais, mas de alguma forma encontrava-se forças para vencer. Foi assim contra o Atlético Madrid, contra Paris Saint-Germain, contra Chelsea, contra Manchester City e contra tantos outros adversários. Os torcedores passaram a chamar isso de a mística do Real Madrid, uma confiança inabalável de que, enquanto houver tempo no relógio, o jogo nunca estará perdido. Mais de um século depois daquela fundação em 1902, o Real Madrid deixou de ser apenas um clube de futebol. Ele se tornou um símbolo de ambição, superação e excelência esportiva. Sua camisa branca atravessou gerações e inspirou milhões de torcedores e foi vestida por alguns dos maiores jogadores da história. Independentemente de quem seja o adversário, uma coisa parece que nunca vai mudar: a expectativa de que o Real Madrid sempre encontrará um jeito de competir até o fim. E talvez seja exatamente isso que explique por que tantos o consideram o maior clube de futebol de todos os tempos. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual foi o maior jogador da história do Real Madrid? Di Stéfano, Cristiano Ronaldo, Zidane, Raul, Casillas ou outro nome? Escreva sua resposta nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias incríveis do futebol. Até a próxima, um abraço!